Boa tarde a todos, Thiago Mocelin do canal Livros de História e vamos dar sequência ao livro da professora Circe Bittencourt que a gente começou já faz 2 vídeos. Vem aqui para a tela. Agora, a gente vai trabalhar esse subitem aqui, o item 1.3, que chama-se Constituinte das Disciplinas Escolares. Então, nos últimos vídeos a gente trabalhou a ideia de disciplina escolar, o que é uma disciplina escolar, e as visões de transposição didática e como entidade epistemológica autônoma, né? A visão do André Tchervel. A professora Circe Bittencourt, ela segue a visão do André Tchervel, ou seja, que a disciplina escolar é uma entidade epistemológica autônoma. E aí, nesse capítulo, nesse subitem, a professora trabalha, né, os constituintes de uma disciplina escolar e fala brevemente como se chegou até esse momento, né? Então, ela fala o seguinte, vejamos, né, que a disciplina escolar como a gente tem hoje, ela se formou principalmente a partir de 1910. Ela vai junto com a ideia do André Tchervel. E ocorreu como? Principalmente devido à industrialização. Né? Teve a industrialização brasileira, iniciada lá no período do Barão de Mauá, com as ferrovias, né, os portos, alguma coisa de portos, ferrovias, e avançou no início da República e se expandiu muito na época do Getúlio Vargas, né? Mas esse início de industrialização, ainda no período imperial, lá na época do Barão de Mauá, ele gera, né, um conflito de currículos. Porque o que se ensinava na escola brasileira antes de 1850 era até o final do século XIX. Era um ensino baseado principalmente num currículo humanista clássico, ou seja, um ensino de oratória, línguas, portuguesa, logicamente, latim e grego, e literatura nacional em língua portuguesa e literatura estrangeira, baseado principalmente nos clássicos da literatura, para ter uma disciplinarização da mente voltada principalmente para uma educação de elite. Então, não havia, antes do século XIX, disciplinas como matemática, química, física, biologia, as matérias consideradas científicas propriamente ditas, como a gente vê hoje, né? As disciplinas duras de científicas, elas não existiam, né, no currículo nacional. Isso acontece, essa inclusão, ela acontece principalmente pós-período industrial, ou seja, a partir de 1910, a partir da virada do século XIX. Tudo bem? Aí você poderia pensar assim, tudo bem, entram as disciplinas científicas, saem as disciplinas pertencentes ao currículo humanista clássico. Não. Há uma interligação, uma mesclagem e um avanço, uma melhoria das disciplinas. Porque é a partir desse momento, né, de interseção que a professora Circe Bittencourt fala que há uma clara definição, né, dos constituintes fundamentais das disciplinas como entendemos hoje. Tudo bem? E esses constituintes fundamentais são 4 que ela determina. São as finalidades educacionais, os conteúdos e os métodos de ensino-aprendizagem e de avaliação. Então, é a partir da época industrial e essa nova demanda por atualização dos currículos que as disciplinas são definidas com um maior nível qualitativo a partir desses 4 pontos que Circe Bittencourt fala. Tudo bem? Então, venha aqui na tela comigo. Ou seja, ela fala que
as disciplinas, como a gente entende hoje, é somente a partir de 1910, por causa da industrialização, que coloca em disputa um currículo humanista com um currículo científico, e isso gera um período de definição das finalidades, conteúdos, métodos de aprendizagem e a avaliação. Beleza? Então vamos entender aqui basicamente o que são as finalidades para Circe Bittencourt. As finalidades são os objetivos de ensino, né? São os objetivos de ensino. E estes se dividem em instrucionais, ou seja, específicos, e os educacionais. Então, preste atenção. Existem os objetivos do ensino de história. Você ensina história para quê? Professor de história. Pergunta para um professor de história. Eu sou professor de história. Por que você ensina história? Né? Existe um objetivo para se ensinar história. Os objetivos específicos de história. Mas existem os objetivos educacionais como um todo. Atualmente, a Base Nacional Comum Curricular, já na sua terceira versão, ela fez essa definição bem legal, que dá para a gente ficar mais claro. Ficar mais clara essa definição. Então, eu mostrarei para vocês primeiro os objetivos do ensino de história para o ensino fundamental, hoje. Então, vem aqui, olha só. Vou sair da tela para vocês verem. Vou falar só um, olha só. Então, um objetivo de se estudar história. Olha, um objetivo: analisar e compreender o movimento de populações e mercadorias no tempo e no espaço e seus significados históricos, levando em conta o respeito e a solidariedade com as diferentes populações. Vou falar mais um. Identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, culturas e povos com relação ao mesmo contexto histórico e posicionar-se criticamente com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Então isso é um objetivo de história, um objetivo específico de história. Mas esse objetivo específico de história, ele se relaciona com objetivos gerais da escola. Então vamos ver um objetivo geral da escola. Aqui, ó. Um objetivo geral da escola. Vou falar só um também. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Né? Vocês nem estavam vendo, né? O que eu estava lendo era isso daqui, ó. Era esse aqui, ó, o ponto 2, né? Que é uma competência geral da educação básica hoje, determinado pela Base Nacional Comum Curricular. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o que a professora Circe Bittencourt ela quer dizer é o seguinte. Vou voltar aqui para a telinha. Que existem os objetivos específicos e os objetivos gerais. Quando os objetivos gerais mudam, porque a escola pode mudar seus objetivos. Conforme o tempo passa, né, mudou um contexto social, os objetivos gerais da escola podem mudar. A escola pode servir a outro objetivo. Isso pode mudar os objetivos específicos da história. Então, há uma relação entre os objetivos específicos e os objetivos gerais. Quando um se altera, que é principalmente os objetivos gerais, pode haver uma mudança nos objetivos específicos. Então, não se ensina história com o mesmo objetivo hoje que se ensinava no século XIX. Isso é uma coisa que muda. E a gente tem que estar atento a isso. É isso que a professora está falando. Por isso que ela fala isso aqui, ó. As finalidades de uma disciplina tendem sempre a mudanças, de modo que atendam a diferentes públicos escolares e respondam às suas necessidades sociais e culturais inseridas no conjunto da sociedade. Tudo bem?
O outro constituinte que a professora diz, né, de uma disciplina é o conteúdo explícito. Isso aqui é muito simples, né? É o que vai se ensinar, né? E, por exemplo, em história, vai ser ensinado história da África e história indígena? Sim ou não? Hoje, sim. Hoje é lei. A lei obriga os professores, as escolas, a ensinarem história indígena e história da África. Por quê? Porque foi feito assim. Atendeu um objetivo mais geral da educação brasileira, que era a inclusão social, né? Uma maior empatia, você entender a cultura do outro, respeito à cultura alheia. Então, um objetivo geral, ele influenciou um conteúdo explícito. Então, isso daqui, eu botei aqui, espaço sempre de disputa. Os conteúdos que são ensinados, eles estão sempre em constante disputa. Tudo bem? Métodos de ensino-aprendizagem é outro constituinte da disciplina escolar. A professora cita, assim, basicamente, você pode ensinar para rede de aula expositiva, de livros didáticos, meios digitais, mas eu avanço, né? Os métodos de ensino, eles também são históricos. Hoje, não se aceita mais um professor que ensine apenas através da aula expositiva. Não tem como. Os alunos não têm paciência para estudar, para ficar escutando 1 hora igual vocês estão me escutando aqui, né? Uma criança, um adolescente não tem essa paciência. Então, é uma coisa histórica. Os métodos de ensino, eles variam com o tempo. Desde lá do ensino tradicional, aí passa pela escola nova, do John Dewey, aí vem os métodos de Paulo Freire, e aí vem os novos métodos de ensino. Então, é um outro constituinte da disciplina escolar, os métodos de ensino, tudo bem? E o último que a professora cita são os métodos de avaliação. E aqui eu até cito, né? Ela cita: a disciplina é entendida como transmissora de conteúdos ou produtora de conhecimento. O que a professora quer dizer com isso daqui? Se a disciplina for entendida como missão de apenas transmitir o conhecimento, um método de avaliação vai ser um. Se for entendido como produtora de conhecimento, o método de avaliação vai ser outro. Então, depende da concepção de disciplina escolar que existe. Se for transposição didática, é uma. Se for, né, unidade autônoma epistemológica, é outra. Tudo bem? Então, eu acho que esse capítulo, esse item 1.3, ele é bem teórico, né? Mas é isso. Tudo bem? Avancemos agora.